ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar o programa A Hora de Estudo Bíblico. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Vamos continuar o nosso estudo deste maravilhoso capítulo, mas antes, vamos orar. Pai querido, te agradecemos novamente pela tua palavra, que é a nossa base para todo tipo de decisões que precisamos tomar em nossas vidas. Obrigado pelos princípios que nos guiam e orientam todos os dias. Ajude-nos a viver conforme estes princípios, Pai. Que tudo o que façamos seja para a tua glória. Te pedimos por este ministério da tua palavra, que este estudo possa edificar e ser uma bênção para o teu povo e que as pessoas possam te conhecer melhor. Que o teu nome seja glorificado através deste estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, no último programa falamos sobre os sinais que indicam a proximidade do fim do século. No versículo 12, nós vimos sobre o sinal do engano, muitos serão enganados, e o sinal das guerras e rumores de guerra. E acompanhando o sinal das guerras, temos os desastres naturais. No versículo 7, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores, as dores do parto, que indicam que o nascimento está se aproximando. O juízo está sobre Israel e, naturalmente, sobre as pessoas que estão na terra neste momento, mas na essência é o tempo de dores para Jacó. E depois das dores, é claro, virá o nascimento. Após as dores do parto, virá o renascimento espiritual de Israel. Mas ainda estamos falando sobre o período da tribulação, quando o juízo de Deus está sendo derramado sobre um povo incrédulo. Chegamos então ao versículo 12, onde lemos: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Muito bem, temos o sinal do engano, o sinal das guerras e agora estamos falando do sinal moral. Creio que foi aqui que paramos no nosso último estudo, quando estava dizendo que no presente sabemos muito pouco sobre como Satanás controla as mentes e os corpos dos indivíduos. Em 1 João 5, versículo 19, lemos: "O mundo inteiro jaz no maligno." Isso significa que o sistema mundial está sob o controle de Satanás. Vamos voltar para Mateus 24:12, onde lemos: "O amor de muitos esfriará." Olha, no final dos anos 60, a Associated Press publicou um artigo que guardei, pois me chamou muito a atenção e creio que vale a pena mencionar, porque as coisas não mudaram para melhor, mas para pior. Este artigo fala sobre a Igreja Anglicana e seu Conselho do Bem-Estar Moral no condado de Essex, na Inglaterra. Eles designaram um assistente social de 33 anos como responsável em tempo integral pelo Ministério de Pais Solteiros. Ouvimos muito falar sobre mães solteiras, mas este é um programa para pais solteiros. O novo plano era resgatar pais solteiros. Este plano dizia que os pais solteiros não deveriam ser mal vistos, mas ajudados. O fato de uma jovem dar à luz a um bebê certamente pesa sobre o homem, especialmente se ele não está em condições de se casar. Assim, a igreja, que ignora completamente o adultério, não diz nada sobre a culpa ou fazer algo errado e quer encorajar as pessoas a violar o 7º mandamento ao resgatar o pai solteiro de sua responsabilidade moral. Resgatar de quê? Esse homem precisa ser resgatado da culpa e da pena do pecado. Precisa de Cristo, precisa do Evangelho, da Palavra de Deus. Qualquer indivíduo, grupo ou organização que defende o sexo antes do casamento deve arcar com a sua responsabilidade de crise moral. E com o final do século, sem dúvida, virá o juízo de Deus. Pais, professores das nossas escolas, líderes de igrejas, ouçam esta advertência. Quanto maior a responsabilidade, maior o juízo. O juízo vai ser mais severo. Quando aprovamos esses males que a Bíblia condena e proíbe, nós estamos nos rebelando contra Deus e a sua palavra. Vamos olhar para este versículo novamente. O amor de muitos esfriará.
Assim como o pecado da anarquia, o amor superficial, que esfria facilmente, começou a tomar forma na igreja primitiva. Na primeira das 7 cartas do Senhor às igrejas da Ásia, que se encontra em Apocalipse 2, Deus dá algumas palavras de aprovação, fala algumas coisas boas e admiráveis na igreja de Éfeso, mas observe o que ele diz também. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então encontramos, bem cedo na história da igreja, que o amor havia esfriado. Quando a iniquidade abunda, o amor diminui. Esta dupla condição, a diminuição do amor e o crescimento da iniquidade, tem crescido fortemente e nos perguntamos onde vamos chegar até que Cristo volte para a sua igreja. O que é esse primeiro amor? A Bíblia compara o amor inicial do cristão por Cristo como o amor que existe entre marido e mulher na lua de mel. Paulo escreve que o crente está unido a Cristo em Romanos 7, versículo 4, e acrescentou as seguintes palavras: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, versículos 2 e 3. Mais uma vez, muito claramente, encontramos a influência e interferência satânicas, a falta de amor às Escrituras, aos outros e ao perdido. Isso é resultado do isolamento afetivo do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o diabo tem um incontável número de substitutos para afastar o crente de seu primeiro amor por Cristo. Com isso, o inimigo de nosso Senhor e sua igreja tem sido muito bem sucedido, pois o nível espiritual de nossas igrejas caiu inacreditavelmente. O que faz com que o amor de muitos se esfrie? Você já se fez esta pergunta? Bem, vamos responder em termos claros, dados pelo apóstolo Paulo em sua profecia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo escreve: sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Não que os homens tenham deixado de amar, mas seu amor é egoísta. O amor falso dos últimos tempos, inspirado por Satanás, leva os homens a amarem mais a si mesmos e aos prazeres do que a Deus. O estado deplorável dos corações humanos nos últimos tempos será de menos amor pelas coisas que são santas e espirituais. Sua conduta será completamente errada, porque o seu amor é pelo errado. A Bíblia diz que serão amantes de si mesmos. Isso significa que tudo gira em torno de si mesmo. A atitude é eu primeiro. Todos estes amantes de si mesmos serão sem afeição natural. Nós teremos chefes e empregados, professores e alunos, compradores e vendedores, maridos e esposas, irmãos e irmãos, pastores e membros da igreja, vivendo sob uma relação tensa. Homens amantes de si mesmos. Paulo diz também que eles são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Na atualidade, estamos testemunhando uma atração febril de certos prazeres da era moderna. Algumas pessoas que se dizem crentes estão se deixando levar por estas coisas. Quando viajo de um lado para o outro, pregando e ensinando em centenas de igrejas, recebo antecipadamente todo tipo de desculpas para justificar a baixa frequência. Geralmente é algo assim: olha, irmão Strauss, não podemos esperar que muitas pessoas venham na segunda-feira, afinal, segunda-feira é uma noite difícil para a congregação, depois de um domingo cheio, e é claro, terças-feiras tem reunião de pais nas escolas, e eles sentem a obrigação para com o bem-estar acadêmico de seus filhos. Depois, na noite de quarta-feira, todas as igrejas têm as suas reuniões de oração, por isso nos contentamos com os poucos que vêm à nossa igreja. E sexta-feira à noite é sempre difícil o povo vir porque as lojas estão sempre abertas até tarde e também os jogos de futebol são na sexta-feira à noite. E a coisa continua, desculpas e desculpas e mais desculpas. Quando a verdade é que somos mais amigos dos prazeres do que de Deus. Eu não estou sugerindo que as reuniões de pais e mestres não são importantes e não estou dizendo que descansar a mente é pecaminoso. Mas é evidente, amigos, que o amor de muitos se esfria quando o povo de Deus não separa 1 ou 2 semanas do ano para se concentrar no estudo da Bíblia com profundidade e para fazer evangelismo. É perigoso amar as coisas que não são dignas. O amor colocado na coisa errada é a explicação para o declínio espiritual dos últimos anos. O dinheiro, os prazeres, as viagens, os negócios, você mesmo, tudo tem o seu lugar, mas existem
prioridades. A Bíblia exorta o crente, em Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Por isso, se você não é salvo, meu amigo, deixe-me lembrá-lo de uma declaração tremenda que lemos em 1 Coríntios 16:22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Ou seja, esta pessoa será julgada por Deus. O amor de muitos esfriará. Bem, vamos agora para o sinal missionário. Mateus 24, versículo 14 diz: E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Não muito tempo atrás, eu estava lendo um livro sobre profecia bíblica, em que o autor disse: o Senhor Jesus Cristo não pode vir para arrebatar a sua igreja até que o mundo inteiro tenha ouvido o evangelho. Meus amigos, não é isso que Mateus 24:14 está ensinando? Se o Senhor Jesus Cristo não pode vir para a sua igreja até que todos tenham ouvido o evangelho, então esqueça. A igreja está perdendo terreno. A explosão da população mundial está trazendo pessoas para o mundo em um ritmo maior que alcançamos pessoas com o evangelho. Enquanto eu preparava este estudo, li uma notícia sobre uma nova tribo que foi descoberta em uma caverna nas Filipinas. Estes aborígenes nunca tinham visto uma pessoa branca em suas vidas. Eles nunca tinham visto a civilização. Há centenas e centenas de tribos no mundo que nunca ouviram o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que Jesus está dizendo em Mateus 24:14? Deixe o texto dentro do seu contexto. Todo o capítulo 24 de Mateus fala da tribulação, o período de 7 anos, a 70ª semana de Daniel, depois do arrebatamento da igreja. Não. O texto não diz que Jesus não pode vir para a sua igreja até que todos tenham ouvido o evangelho. Simplesmente está dizendo que durante a tribulação, o evangelho será pregado com êxito. O que ele está dizendo aqui é que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O que Jesus quer dizer quando fala sobre o evangelho do reino? Bem, para termos uma resposta adequada a esta pergunta, é necessário que compreendamos que só existe um verdadeiro evangelho. Há muitos falsos evangelhos e o número deles continua a aumentar à medida que nos aproximamos do final do século. Estes evangelhos afirmam ser o evangelho. Por exemplo, existe uma denominação protestante que, apesar de todos os seus esforços, incluindo o trabalho missionário, exclui totalmente a mensagem de salvação das almas perdidas. O programa deles é socializar a humanidade. Ajuda os índios na selva a cultivar a terra, a criar galinhas, gado e o que precisam para viver e se vestir melhor. Este é um evangelho social, mas não é o evangelho da Bíblia. Eu não estou dizendo que não devemos ajudar as pessoas com necessidades materiais. Eu creio que onde quer que o evangelho for pregado e as pessoas ouvirem e crerem, as condições de vida vão melhorar. As condições sociais melhoram onde se obedece à Bíblia e onde Jesus Cristo é honrado. Mas o que eu quero dizer é que este programa social não é o evangelho de Cristo. Há muitos evangelhos falsos e devemos estar alertas para isto. Observe o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, começando com o versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, versículos de 6 a 9. Já entre os Gálatas havia um afastamento do verdadeiro evangelho. E como todas as pessoas que se afastam da verdade, a ação dos Gálatas foi tão depressa, como diz o versículo, o que significa que foi recebido rapidamente, sem considerar. Depois de professar a fé em Cristo, os Gálatas estavam sendo desviados por judaizantes legalistas. Agora os Gálatas estavam, na realidade, sendo enganados. Veja, eles foram enganados por aquilo que Paulo chama de outro evangelho. No grego, há duas palavras sinônimas que são traduzidas como outro, nos versículos 6 e 7. São palavras com significados semelhantes, mas não são necessariamente iguais. Por exemplo, a palavra do versículo 6 é héteros, que significa outro de um diferente tipo. E a palavra no versículo 7 é a palavra allos, que significa outro do mesmo tipo. Se eu segurar uma Bíblia com a mão direita, ninguém pode negar que eu tenho um livro em minha mão direita.
E se eu tenho um inário em minha mão esquerda, ninguém pode negar que eu tenho um outro livro em minha mão esquerda. Mas todos os que veem os dois livros, embora não se possa negar que na minha mão direita eu tenho um livro e na minha mão esquerda eu tenho outro livro, todos têm que concordar que o livro da minha mão direita é diferente do livro da minha mão esquerda. O livro da minha mão direita é uma Bíblia. O livro da minha mão esquerda é um inário. Ambos são livros, mas eles são livros diferentes. Agora, se eu largar o inário e pegar outra Bíblia, ou seja, uma segunda Bíblia, passaria a ter uma Bíblia na mão direita e uma Bíblia na mão esquerda. Estou segurando outro livro na minha mão esquerda, mas desta vez eu estou segurando um livro do mesmo tipo que o da minha mão direita. Bem, os Gálatas estavam sendo desviados por outro evangelho, ou seja, um evangelho de outro tipo, diferente do evangelho de Cristo. Atualmente existem outros evangelhos, mas não são do mesmo tipo que o evangelho da Bíblia. Os evangelhos do modernismo e do liberalismo, a neo-ortodoxia e o ecumenismo não são os evangelhos da Bíblia. Nenhum deles é do mesmo tipo que o evangelho de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. Mas o que é o evangelho de Cristo? Bem, nós temos a definição bíblica de evangelho em 1 Coríntios 15, onde Paulo diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que temos aqui em Mateus 24 é o evangelho do reino. Tenha em mente que a palavra evangelho significa boas novas, as boas novas de salvação aos pecadores perdidos. Aqui é chamado de o evangelho do reino. Isso produz várias perguntas, tais como: existe mais de um evangelho? Bem, nós provamos que há apenas um evangelho. Na verdade, só pode haver um evangelho, porque o evangelho são as boas novas. Seja no Antigo Testamento, no Novo, nas Epístolas, no Apocalipse ou em qualquer lugar. Na Bíblia, a salvação é pela graça e o evangelho que proclama esta salvação é o evangelho da graça. Este evangelho é chamado de maneiras diferentes na Bíblia, mas o que é diferente é o nome e não o conteúdo. O nome varia dependendo da época em que é proclamado. Então, em Mateus 24, temos o evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino? Bem, o evangelho do reino significa simplesmente o evangelho da graça de Deus que será pregado na época da tribulação, anunciando a vinda do rei. Nosso Senhor pregou o evangelho do reino. João Batista pregou o evangelho do reino, como vemos nos últimos capítulos de Mateus. Isso porque o rei tinha chegado e se apresentado, oferecendo-se a Israel como rei. Durante a tribulação será proclamado o evangelho da graça de Deus. Ele é chamado de evangelho do reino simplesmente porque o rei está por vir, está a caminho. No final da tribulação estará aqui para estabelecer o seu reino milenar. Quem aceitá-lo em seu coração e se submeter a ele, estará pronto para entrar no reino. Depois ele é chamado de o evangelho de Deus, em Romanos 1, versículo 1. Creio que significa que o evangelho tem a sua origem, a sua autoridade em Deus. Por isso, é chamado de o evangelho de Deus. Novamente, em Romanos 1, ele é chamado de o evangelho de Cristo. Isso significa que o evangelho trata de Cristo, a morte de Cristo pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, seu sepultamento e sua ressurreição no terceiro dia. Também, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, ele é chamado de o evangelho eterno. Você já se perguntou o porquê disso? Bem, creio que é porque estas boas novas são a verdade de Deus, que é imutável e permanece para sempre. Em Atos 20 e 24, ele é chamado de o evangelho da graça de Deus. E creio que se chama assim porque essas boas novas da salvação são dadas aos pecadores que a não merecem, baseado na escolha soberana de Deus, sem nenhum tipo de obras feitas pelo pecador. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, como lemos em Efésios 2:8. No texto que estamos estudando, ele aparece como o evangelho do reino. E como eu disse, e vou repetir, isso se deve ao fato de que o rei e seu reino estarem a caminho e todo aquele que o aceitar escapará do juízo divino e entrará no reino, mas deve crer primeiramente no evangelho. Portanto, haverá uma única, intensa proclamação do evangelho no mundo durante a tribulação. E pode muito bem ser que Mateus 28, versículos 18 a 20, em sua interpretação primária, esteja se referindo àquele período de 7 anos do reinado do anticristo, pois ali a promessa de Cristo será consumada no final do século.
É muito encorajador refletir sobre o fato glorioso que, ao longo do tempo, Deus nunca deixa de usar testemunhas. Na atual dispensação, nós, que formamos a Igreja de Cristo, somos suas testemunhas. Na tribulação, depois que a igreja for arrebatada ao céu, haverá testemunhas. O evangelho pregado na tribulação são as boas novas da salvação pela fé em Cristo, que morreu e ressuscitou pelos pecadores. Seja antes ou depois do Pentecostes, antes da tribulação ou durante a tribulação, as boas novas da salvação estão disponíveis para os pecadores, e esta salvação vem de Deus, portanto é pela graça. Este Evangelho eterno de Deus e de Cristo, chamado de diferentes formas, dependendo do tempo em que é pregado, tem sempre a mesma mensagem, que Deus dá plena salvação de graça para aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador pessoal. O motivo por que em Mateus 24 ele é chamado de Evangelho do Reino é que a sua ênfase está no reino, chamando os pecadores ao arrependimento e a se prepararem para a vinda do Rei. Bem, amigos, não sei como você se encontra diante de Deus neste momento. Não sei se você nasceu de novo, se você é salvo, se você é um filho de Deus ou não. O evangelho que eu prego hoje é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Confie na morte sacrificial do Senhor Jesus por seus pecados e Deus irá salvá-lo. Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Muito bem, o nosso tempo acabou por hoje, mas se Deus quiser, vamos continuar nossa série no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá então. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.